Agora ainda está um pouco frio lá fora. Já temos um lindo nascer do sol em andamento e veremos muita luz do sol hoje. Se imaginarmos um cenário terrível em que uma arma nuclear atingiria uma grande cidade dos Estados Unidos, como Nova York, as consequências serão devastadoras não só para Nova York, mas para o mundo inteiro. Hoje, exploraremos o efeito do dominó do que poderá acontecer se esse pesadelo se tornar realidade amanhã. De impacto imediato a impacto de longo prazo, daremos uma olhada para os danos potenciais e como isso mudará nosso mundo para sempre. O que aconteceria se uma bomba fosse como um garoto? A bomba atômica lançada em Hiroshima foi detonada em Nova York. O menino teve um rendimento explosivo de aproximadamente 15 quilotones de TNT. Quando foi lançado em Hiroshima, resultou em destruição catastrófica e perda de vidas. Se uma bomba semelhante atingisse Manhattan, o impacto seria igualmente devastador, mas em escala maior devido à densidade e população. A explosão criaria uma bola de fogo intensa, vaporizando tudo dentro de um raio de cerca de 200 metros ou 650 pés. Arranha-céus, edifícios e pessoas dentro desta zona seriam instantaneamente incineradas. A onda de explosão irá para fora, causando danos graves a estruturas até 340 metros ou mais de 1.000 pés de distância, quebrando janelas e colapsando prédios. Edifícios de concreto pesadamente construídos são severamente danificados ou demolidos. A mortalidade é aproximada de 100%. O número imediato de mortes certamente será de dezes de milhares, se não mais. Além da zona de explosão imediata, o calor e a tempestade causariam incêndios generalizados que engoliram grandes partes da cidade. O calor intenso causará queimaduras de terceiro grau a 11 km², ou 4,4 milhas quadradas do terreno zero. Queimaduras de terceiro grau se estendem por todas as camadas da pele e são frequentemente indolores porque destruem os nervos da dor. Podem causar cicatrizes ou incapacidades graves e podem exigir amputação. Os detritos radioativos levantados pela explosão para a atmosfera se espalharão por uma área muito maior transportada pelo vento. Essa queda radioativa contaminará o meio ambiente, tornando-o perigoso para sobreviventes e primeiros responsáveis. Os serviços de emergência serão sobrecarregados e a escala de destruição tornaria os esforços de resgate quase impossíveis. Os hospitais serão inundados e a infraestrutura da cidade seria quebrada. O impacto psicológico sobre os sobreviventes será enorme e a cidade enfrentará um longo e difícil caminho para a recuperação, se a recuperação for possível. No entanto, é extremamente improvável que um menino detonasse uma bomba atômica em Nova York. Só se os terroristas conseguirem de alguma forma pegar a arma, isso poderia acontecer, mas a probabilidade é muito baixa. Se uma arma nuclear detonasse sobre Nova York, provavelmente viria de um estado armado nuclear, mergulhando o mundo em uma possível guerra mundial nuclear. Nova York, sendo um centro simbólico e econômico, carece de alvos militares significativos, tornando-a menos provável como alvo principal de um conflito nuclear. Washington, D.C., com sua concentração de liderança política e militar, ou silos nucleares dos Eisenhower, destinados a paralisar o arsenal nuclear do país, são alvos mais prováveis. Atacar esses locais visará desmantelar a estrutura de comando dos Eisenhower e reduzir suas capacidades de retaliação. No entanto, há um incentivo para alvo deliberadamente áreas densamente povoadas, como Nova York, para maximizar as baixas civis e causar pânico e desestabilidade generalizadas. Esta estratégia é chamada de direcionamento de contravalor. Essa abordagem visa quebrar a vontade do inimigo de lutar, causando grandes perdas civis e infraestruturais. Os Estados Unidos e a Rússia possuem os maiores arsenais nucleares do mundo, restos da corrida armamentista da Guerra Fria. Hoje, eles continuam a manter e desenvolver esses formidáveis estoques, com a Rússia com aproximadamente 5.997 ogivas nucleares e os EUA com 5.550. Esses números são surpreendentes, mas as capacidades modernas dessas armas tornam a situação ainda mais alarmante. O arsenal russo inclui o infame míssil Satanás,
oficialmente conhecido como R-36. Tem sido a pedra angular da dissuasão nuclear da Rússia. No entanto, é o Sarmat RS-28 mais recente que realmente representa o potencial terrível da moderna tecnologia nuclear. O Sarmat RS-28, também conhecido como Satanás II, é projetado para transportar várias ogivas e evitar a defesa antimísseis, uma potente ferramenta de destruição. Ele pode enviar até 15 ogivas em qualquer lugar do mundo, garantindo que nenhum alvo esteja além de seu alcance. Um único míssil pode enviar 15 ogivas nucleares separadas para alvos diferentes. Essa capacidade é conhecida como vários veículos de reentrada alvo independente, tornando o míssil Satanás II uma arma altamente destrutiva e versátil, projetada para sobrecarregar a defesa e causar danos catastróficos a vários alvos. Com base em vários relatórios e análises de especialistas em defesa, o míssil Satano II tem uma capacidade total de carga útil que pode liberar uma energia máxima de 15 a 50 megatoneladas de TNT. Agora vamos imaginar o cenário terrível na extremidade inferior. Um único míssil Satano II é lançado em direção à cidade de Nova York, com cada uma das suas 15 ogivas com um rendimento de 1 megaton de TNT. O míssil Satanás II só pode ser lançado a partir de silos terrestres. Se lançado a partir da base de mísseis Uzur, no sul da Sibéria, viajaria mais de 9.250 quilômetros, ou mais de 5.750 milhas para chegar a Nova York. Com velocidade máxima de Mach 20 e considerando as diferentes fases de voo, levaria de 30 a 35 minutos para chegar a Nova York. Embora seja extremamente improvável que um único míssil fosse usado em um cenário de guerra nuclear, para fins educacionais, imaginaremos que um míssil Satano II seja lançado e já chegou a Nova York. Para entender o poder bruto dessas armas, em nosso exemplo anterior, imaginamos uma bomba atômica de menino detonando sobre Nova York com uma energia de 15 quilotoneladas de TNT. Agora considere o míssil Satanás II, que tem 1000 vezes essa potência em 15 megatons de TNT. Se achássemos difícil Nova York se recuperar de uma bomba atômica de menino, o míssil RS-28 certamente destruiria completamente a cidade. A maior arma termonuclear dos Iniwa já detonada, o Castelo Bravo liberou energia de 15 megatons, fornecendo dados e simulações que nos ajudam a entender os efeitos potenciais de um ataque nuclear dessa magnitude. Se um míssil Satano II, com o seu rendimento de 15 megatons, fosse detonado sobre a cidade de Nova York, a destruição seria catastrófica. A explosão criaria uma bola de fogo com um raio de mais de 4 quilômetros ou 2,6 milhas, vaporizando tudo dentro de uma área de mais de 50 quilômetros quadrados ou 19 quilômetros quadrados. O calor extremo produzirá temperaturas mais altas que a superfície do Sol, incinerando edifícios, veículos e pessoas em um instante. Além da bola de fogo imediata, a radiação térmica causaria queimaduras de 3º grau até 34 quilômetros ou 21 milhas de distância. Isso abrangia a maior parte da área metropolitana de Nova York, causando queimaduras graves e incêndios generalizados impossíveis de controlar. Embora a maior capacidade de carga útil do míssil AWS seja encontrada no míssil balístico lançado pelo submarino Trident II, ou SLBM, o Trident II pode transportar vários veículos de reentrada alvo independente, cada um com ogivas nucleares. Normalmente, pode ser equipado com até 8 ogivas, cada uma com rendimento de cerca de 475 quilotons, embora teoricamente possa transportar até 14 ogivas, dependendo da configuração e requisitos da missão. Isso torna o Trident Double um dos sistemas de entrega mais poderosos e flexíveis no arsenal nuclear do Zaporožhye. Se os EUA lançassem um míssil Tridente II contra Moscou, os locais de lançamento mais plausíveis serão a partir de submarinos no Mar Negro ou no Mar Báltico. Embora o Mar Preto seja uma opção, o Mar Báltico, frequentemente chamado de Lago da NATO, é mais provável devido à sua proximidade a Moscou. A distância do Mar Báltico a Moscou é pouco mais de 700 quilômetros, ou cerca de 430 milhas. Considerando a velocidade máxima do míssil de Mach 24, cerca de 29 mil km por hora, ou 18 mil em mph, e considerando as várias fases do voo, provavelmente chegaria a Moscou em pouco mais de 10 minutos.
Quando a detonação, as múltiplas ogivas do míssil, cada uma com um rendimento de até 475 quilotons, criariam imensa destruição. A explosão inicial gerará uma bola de fogo com temperatura mais quente que o Sol, vaporizando tudo dentro de um raio de vários quilômetros. A onda de choque planeja edifícios e infraestrutura em uma ampla área, enquanto o calor intenso acende incêndios, causando mais danos. O pulso eletromagnético, ou EMP, gerado pela explosão, desativará dispositivos eletrônicos e comunicações em uma vasta área, agravando o caos. Os efeitos combinados da explosão, calor, radiação e EMP causarão perdas catastróficas de vidas e infraestrutura, afetando efetivamente a Moscou e afetando severamente a capacidade da Rússia de funcionar como um país. Durante a Guerra Fria e além, houve discussões e planos envolvendo o uso de armas nucleares para criar eventos catastróficos como o tsunami. Um projeto soviético denominado Lavina, significa avalanche, visava criar um tsunami artificial usando uma explosão maciça destinada a causar baixas significativas e danos às cidades costeiras. Este projeto foi concebido como uma alternativa às armas nucleares tradicionais, alavancando o poder destrutivo de uma onda massiva para exterminar cidades costeiras inimigas. Houve especulações e discussões sobre a possibilidade de usar uma arma nuclear para também desencadear uma erupção do supervulcão Yellowstone. No entanto, o consenso científico indica que esse cenário é altamente improvável. A energia necessária para desencadear uma erupção excede o que uma detonação nuclear pode fornecer. Portanto, embora a ideia seja teoricamente dramática, carece de viabilidade prática. O que não falta de praticidade é o bombardeiro Czar. Esta é a arma nuclear mais poderosa já detonada, com rendimento de 50 megatoneladas de TNT. Esta bomba soviética foi testada em 30 de outubro de 1961 sobre o arquipélago Novaya Zemlya, no Oceano Ártico. A explosão pode ser vista a 1000 quilômetros de distância até a Noruega. A onda de choque da explosão circulou a Terra 3 vezes e as janelas foram quebradas a 900 quilômetros do local da explosão. Agora imagine o bombardeiro Czar a detonar sobre Nova York. Somente a bola de fogo incineraria tudo a mais de 5 quilômetros ou mais de 3 milhas de raio, vaporizando imediatamente edifícios e infraestrutura. Os danos pesados por explosão se espalharam por um raio de 9 quilômetros, cobrindo mais de 250 metros, ou cerca de 100 milhas quadradas, destruindo a maioria dos edifícios e causando ferimentos graves. Os danos moderados por explosão se estenderão ainda mais, até 20 quilômetros, cobrindo 1.350 quilômetros, ou mais de 500 milhas quadradas. Nesta área, a maioria dos edifícios residenciais colapsará devido à pressão excessiva, causando ferimentos universais e mortes generalizadas. As chances de incêndios começarem em edifícios comerciais e residenciais serão extremamente altas, e esses incêndios se espalharão rapidamente devido a grandes danos. A altura ideal de explosão para maximizar esses efeitos será de 11,5 quilômetros, ou mais de 7 milhas, garantindo a maior área possível de destruição. A radiação térmica da explosão causaria queimaduras de 3º grau a 60 quilômetros ou 37 milhas de distância. O calor intenso acenderá incêndios nessa vasta área, aumentando a destruição geral. Usar bomba nunca foi projetado como uma arma prática, mas sim para demonstrar o poder puro que poderia ser liberado. Alguns especialistas acreditam que o extremo mais alto do rendimento para o míssil Satanás II atinge 50 megatons, o rendimento do Tsar Bomba, tornando este cenário ainda mais aterrorizante, uma vez que poderia ser visto até longe da Noruega. Uma arma nuclear com uma detonação de energia de 50 megatons sobre Nova York pode ser visível até Columbia, SC, e quebrará janelas em Tennessee, Kentucky, Indiana, Michigan e ao norte até Quebec, Canadá. Essa é a força de apenas uma única arma nuclear, com uma explosão de 50 megatons. Testemunhar um cenário tão terrível sobre Nova York significaria o fim da civilização como a conhecemos, pois a resposta de retaliação desencadearia uma guerra nuclear global, levando à destruição e perda de vidas inimagináveis.